Sul, quais são as possibilidades de sinergia entre o Rio Grande do Sul e a China neste momento e o que a gente imagina como desdobramentos dessa relação. Então, para começar, três questões que são para nós um pouco premissas da opção pela China. Primeiro, porque a gente pensa as relações internacionais diferentemente do que seria o convencional, de simplesmente uma coisa diplomática, mas a gente busca estabelecer as relações internacionais como um instrumento para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. A gente, ao estabelecer relações com outros países, não estabelece elas aleatoriamente, mas entende que para o Rio Grande do Sul, para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, as relações internacionais são um componente fundamental. Primeiro porque o Rio Grande do Sul é um estado cuja economia, e a gente está aqui na FE, todo mundo sabe disso, é um estado cuja economia depende muito do mercado externo, né? Somos um estado exportador de commodities, somos um estado de fronteira, e nesse sentido, a inserção do Rio Grande do Sul no mundo é uma variável essencial para qualquer projeto de desenvolvimento. Não se pode mais pensar nenhum projeto de desenvolvimento que não imagine a inserção do país ou do estado no cenário mundial, e para o Rio Grande do Sul isso ainda é mais verdadeiro, tanto pela nossa questão territorial geográfica, quanto pelo perfil da nossa economia. Então, para nós, atuar na esfera internacional é mais do que simplesmente fazer relações formais, mas sim é um componente essencial do nosso projeto de desenvolvimento. O segundo elemento importante que explica, então, primeiro, ao pensar as nossas relações internacionais como parte da estratégia de desenvolvimento, a gente buscou identificar quais eram aqueles países com os quais a gente pode estabelecer uma relação que nos permita potencializar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, e depois nós vamos ver por que a gente acha que a China é um país que é decisivo nesse sentido. O segundo elemento importante que orientou as nossas opções foi o alinhamento com o governo federal, né? O Rio Grande do Sul, por muito tempo, esteve absolutamente isolado da dinâmica do governo nacional. O Brasil, a partir de 2003, passou a ocupar um espaço de protagonismo muito maior no cenário internacional, o que se convencionou chamar, na síntese brilhante do Celso Amorim, uma diplomacia ativa e altiva. Ativa porque não se resume simplesmente a reagir a estímulos externos, e altiva porque passa a não ser orientada pelos valores e pelas hegemonias internacionais, mas sim pelo interesse nacional. E nesse sentido, um dos nossos objetivos estratégicos era conseguir se alinhar e aproveitar esse momento de visibilidade do Brasil na esfera internacional para poder alavancar o Rio Grande do Sul. Porque ainda que a gente se considere muito importante aqui, e todo mundo aqui deve ler o Bairrista, é fundamental a gente reconhecer que fora do Brasil muito pouca gente conhece o Rio Grande do Sul. As pessoas do mundo inteiro, onde a gente foi, na Coreia, na Espanha, na Alemanha, né? As pessoas conhecem o Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Carnaval, Amazônia. Pouca gente sabe que existe o Rio Grande do Sul, então a gente tem que se dar conta disso, e um dos nossos objetivos foi justamente dar visibilidade e mostrar para o mundo afora de que naquele país importante que todo mundo conhece, que é o Brasil, existe um estado com suas especificidades, que é o Rio Grande do Sul. E na política mais geral do governo federal, essa dramática alteração de orientação passa por alterar também a composição dos nossos parceiros internacionais. Então, a ideia de um maior multilateralismo, de superar aquele alinhamento automático com as potências do capitalismo central, a ideia de uma diplomacia sul-sul, a ideia dessa articulação dos BRICS como um vetor central da nossa relação internacional. Então, isso também faz parte dos nossos, digamos, das nossas premissas estratégicas. E dentro desse contexto é indiscutível, e qualquer analista de botequim se dá conta que a China o Oriente de modo geral, mas particularmente a China, é o novo polo dinâmico da economia mundial. Então, se a gente pensa que as relações internacionais são importantes para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, é inevitável que a gente busque se direcionar para o Oriente, né? A ideia de conseguir inserir o Rio Grande do Sul dentro dos circuitos mais dinâmicos da economia mundial, e o Pacífico é esse caminho natural para isso.
Nesse sentido, então, para nós, a China é mais do que um parceiro ocasional. A China resulta ou faz parte de um objetivo de construção de uma parceria estratégica. A China, para nós, ocupa o mesmo espaço que o Uruguai e a Argentina, os países do Mercosul, que, digamos, são a nossa prioridade mais imediata, mais regional. E a China, então, ela é um dos, digamos, focos da nossa política internacional. Ela já é hoje o maior parceiro comercial do Rio Grande do Sul. O fluxo de comércio do Rio Grande do Sul-China é da ordem de 5 bilhões de dólares por ano. Infelizmente, numa balança comercial muito marcada por uma troca desfavorável, quer dizer, a gente basicamente exporta soja em grão para eles e importa todo o resto. Evidentemente, como eles são muito maiores, a quantidade de soja que eles importam é muito maior do que toda e qualquer quinquilharia chinesa que a gente possa comprar. Então temos ainda uma relação que é comercialmente favorável, mas nos interessa sobretudo aprofundar essa relação, mas também tentar fazer uma alteração qualitativa nessa relação. Nós queremos aprofundar essa relação com a China, mas queremos deixar de exportar apenas soja para eles. Queremos estabelecer uma relação onde se possa agregar valor nas nossas exportações, identificar novas oportunidades de mercado. E aí tem uma coisa, o Zé estava falando aqui em confucionismo, essa relação, a ideia de reciprocidade é uma das ideias importantes da matriz do confucionista. Essa ideia, então, de aprofundar as relações implica em abrir novas possibilidades e estabelecer uma relação de reciprocidade. Então, outro elemento importante que nos coloca a China como um dos focos decisivos da nossa política internacional é a ideia de alterar de maneira estrutural o nosso sistema de parcerias. Até os anos 80, 90, 70% do nosso comércio internacional era com os Estados Unidos. Se somava os Estados Unidos e a União Europeia, dava quase 90%. Aí vocês imaginam o que seria o impacto da crise de 2008 se a gente mantivesse esse mesmo sistema de parcerias. Quer dizer, uma crise nesses países nos levaria ao mesmo destino que levou ao México, ou seja, a crise internacional acaba sendo internalizada de maneira muito mais intensa. Então, a ideia de procurar uma parceria com a China faz parte também dessa ideia, essa necessidade de alterar o nosso sistema de parcerias, e que não é simplesmente uma questão de oportunidade comercial. Eu acho que, e temos discutido bastante isso, entender muito também que a hegemonia dos Estados Unidos, dos países do capitalismo central, ela não é uma hegemonia simplesmente comercial, mas ela é uma hegemonia também política, ideológica, né? A nossa formação, as nossas ideias. Todo mundo aqui cresceu vendo o filme de Bang Bang, todo mundo sabe o que acontece em Nova York, todo mundo acompanha séries americanas, e para nós é muito natural a gente ter essa cultura norte-americana introjetada, sem se dar conta que o mundo é muito mais complexo, o mundo é muito mais amplo, muito mais gigantesco, e por que não, então, ampliar os nossos horizontes e multiplicar a nossa capacidade de compreender o mundo, saindo dessa camisa de força do pensamento ocidental. Então, a relação com a China ela é mais do que simplesmente uma relação economicamente importante, mas ela também é política e ideologicamente relevante, como eu vou mostrar depois. E, por fim, um último elemento dessa ideia de parceria estratégica é a ideia também bastante cara ao pensamento confucionista, a ideia de estabelecer uma relação de mútuo benefício. Né? A mentalidade ocidental, individualista, ela é uma mentalidade onde o fazer negócio é sempre, e comerciar é sempre uma relação de levar vantagem. Né? Eu entro num negócio, se possível, enganar o outro, ganhar mais grana em detrimento do outro, ao passo que se pode olhar isso de maneira diferente, e essa ideia, que muitas vezes os chineses chegam a formular explicitamente, a ideia de prosperidade compartilhada, a ideia de que se pode estabelecer uma relação de mútuo benefício, aonde os dois parceiros podem ter ganhos expressivos na relação. Ela é um dos nortes que orienta a nossa maneira de nos relacionar com os chineses. Para eles é decisivo, acho que o Zé falou isso também, o tema da segurança alimentar. Eles têm 1,4 bilhão de pessoas para alimentar. A estabilidade da China depende
desse acesso constante e seguro aos alimentos. E, nesse sentido, a gente, no Brasil, na América Latina, mas no Brasil em particular, no Rio Grande do Sul especificamente, ocupa um espaço importante enquanto fornecedor de alimentos de qualidade. E, nesse sentido, a China tem muito interesse nessa relação com a gente, e eu acho que a gente também pode ter muito interesse na relação com a China. Nesse sentido, a gente pode identificar um conjunto de sinergias que a gente busca estabelecer nessa relação com a China, né, nessa ideia de aprofundamento dos laços comerciais. E o nosso objetivo em primeiro lugar, posicionar o Rio Grande do Sul como uma porta de entrada para as empresas chinesas no mercado brasileiro. Não que eles precisem muito disso, porque eles já estão profundamente inseridos no mercado brasileiro, mas a gente sabe que, em estabelecendo uma parceria efetiva, muitas decisões comerciais podem ser alteradas a partir do estabelecimento de uma relação que vá além da relação comercial. A China é um país capitalista, porém estranho. Eles incorporaram o capitalismo no sentido econômico, mas ao mesmo tempo tem um conjunto de variáveis de natureza política que incidem muito profundamente sobre as decisões comerciais da China. Nenhuma relação comercial, seja de exportação, importação, seja de atração de investimento chinês, ela passa ao largo de uma relação política. Com qualquer outro país ocidental, capitalista, tu pode ir fazer negócio e nem visitar o governo, nem chegar perto de uma agência de governo, e isso é tranquilo e o negócio acontece da mesma maneira. Na China, as decisões econômicas, elas são diretamente mediadas pelas decisões políticas. Uma coisa é se tu chegar e visitar uma empresa chinesa que tu quer atrair para o Rio Grande do Sul, batendo na porta da empresa. Outra coisa é tu estabelecer uma relação com o governo daquela província, que é dono daquela empresa, e a partir dessa relação com o governo, toda a relação com a empresa vai fluir de uma maneira totalmente diferente a partir da relação política. E a gente ser capaz de compreender esse processo, compreender essa mentalidade distinta, não é simplesmente uma questão burocrática ou autocrática de uma economia de mando, quando tu tem que conversar com o chefe, mas é uma questão que está profundamente enraizada na mentalidade e na própria filosofia política chinesa. Não é simplesmente uma coisa estabelecida de cima para baixo, mas tem a ver com essa ideia da sociedade de harmonia, onde a ideia de hierarquia é uma ideia de mão dupla, quer dizer, uns mandam e os outros obedecem, mas os que obedecem porque os que mandam têm a obrigação de serem bons para quem está obedecendo. E no momento que quem manda não for bom, acontecem revoluções na China, e isso aconteceu historicamente um monte de vezes. Então essa ideia de consolidar o Rio Grande do Sul como uma porta de entrada no mercado brasileiro tem a ver com o conhecimento e o estudo, um pouco assim como eles estudam bastante a gente buscou dar uma de chinês também, estudar bastante e conhecer bem, mais profundamente como é que funciona a China. E há uma decisão. A China, ela cresceu nos últimos 30 anos, é desnecessário falar muito da evolução econômica da China, todo mundo conhece, mas é importante perceber que eles cresceram nos últimos 30 anos com base na exportação de mercadorias para o mundo. A partir da crise de 2008, a China identificou claramente que esse modelo de desenvolvimento baseado na exportação ele tem limites, porque o mundo está entrando em crise e a demanda mundial tende a se reduzir de uma maneira global. O que os chineses... bom, eu avancei um pouco no que eu queria falar, mas vamos voltar. Primeiro, há uma decisão de internacionalização das empresas chinesas. Eles se deram conta que, para além de exportar mercadorias, eles podem, muitas das empresas chinesas cresceram o suficiente para hoje buscar internacionalizar suas operações. E isso abre uma enorme janela de oportunidade para o Rio Grande do Sul. Isso a gente tem já, não vou avançar em alguns detalhes de negociações que estão em andamento, mas possibilidades grandes de ter, para além dessa empresa de caminhões que está se instalando, outras empresas com muito mais valor tecnológico agregado que estão em discussão. Por quê? Porque é uma decisão do governo chinês, a partir da última reunião do Comitê Central em novembro do ano passado, de internacionalizar as empresas chinesas,
dentro dessa decisão de internacionalizar as empresas chinesas, houve uma definição por investir na América Latina, e dentro dessa definição por investir na América Latina, eles estudaram a América Latina e identificaram o Brasil como um país prioritário. Então é uma bola picando, porque a gente chegava lá para falar com as empresas e dizia, não, nós realmente estamos estudando a América Latina há tempos, chegamos à conclusão que o Brasil é mais importante, que bom que vocês chegaram aqui, porque nós estávamos justamente querendo ir para o Brasil. Então, aproveitar essa oportunidade para atrair investimento chinês é um elemento fundamental da nossa estratégia. Além disso, tem uma questão que foi, digamos, a primeira que nos orientou quando pensamos na China, é que um dos pontos de estrangulamento para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul é a questão da infraestrutura, né? O Brasil viveu anos de experiência neoliberal e de não investimento em infraestrutura, mas infraestrutura em portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, está completamente sucateada. E uma das oportunidades que a gente identificou para o Rio Grande do Sul em relação à China é, bom, vamos tentar atrair investimentos nessa área de infraestrutura, até porque como eles importam soja da gente, tu tem uma estratégia, chamaria em inglês de win-win, quer dizer, eles podem investir aqui em infraestrutura, e se nós tivermos melhores estradas, melhores ferrovias, melhores hidrovias, a soja que eles importam da gente vai se tornar mais barata, portanto é um duplo ganho para os chineses, não só o investimento que eles vão fazer, que eles estão querendo fazer investimento no exterior, mas é um investimento que vai redundar